Isa, a hora que você quiser. Pessoal, boa noite a todos. Estamos muito felizes com a presença do nosso amigo Alexandre, do Centro Espírita Amigos do Bem. Além de palestrante, o Alexandre ajudou muito a gente a começar as lives aqui do centro com as palestras, né? Deu algumas dicas para nós. Então, queria agradecer muito, viu, Ale, sua ajuda. E a... Ah, tá cara. Pessoal, vamos então com o nosso irmão levantar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, agradecendo pelos conhecimentos de hoje, por tudo aquilo que o nosso irmão vai trazer ao nosso conhecimento, para a nossa reflexão e o nosso aprendizado. Que Jesus nos abençoe. Com Isa, você, Ali. nós temos muito. Eu estou compartilhando aqui, gente. Quem está olhando aí, tá achando que eu estou fazendo fofoca, é mentira. Nós acompanhamos, por incrível que pareça, né, a gente fala sempre isso. No começo, quando a Isa falou que ia começar o projeto do centro, não tinha começado ainda, e nós nos encontramos em Araraquara e nós ficamos muito felizes. Eu sempre digo que toda vez que a gente ouve ou escuta, ou alguém nos fala que vai a um novo centro, esquece centro, né? Eu não gosto muito dessa história de instituição, mas quando alguém fala que vai começar um novo projeto espírita, estou falando de Jesus, né? Independente de falar em dos espíritos, a gente fica muito feliz. Eu falo, o Flávio deve estar aí, né? Embora ele Tá está. aqui. E ele sabe disso, eu sempre falo isso. Eu acho que as casas menores, os trabalhos pequenos, né? Eles, por incrível que pareça, tocar aparentemente mais o coração das pessoas do que os grandes centros, do que as grandes casas. Está percebendo que as pessoas estão precisando do carinho, do oi, de saber o nome, não é mais alguém que simplesmente chegou e entrou e ninguém viu chegar, ninguém viu sair. Então a gente tem assim, além de serem grandes amigos, você e o Flávio, nós acreditamos muito nesse tipo de trabalho. O centro Ferreira e o nome, quando você me falou, eu fiquei extremamente feliz. Coincidentemente ou não, nós estamos voltando de Uberaba, É verdade. feito com o Bacelli, e nós ficamos muito felizes por isso. Eu acho que o caminho é esse, Isa. Sim. É dia a dia, é pequeno. Só que é o que eu sempre falo, eu acredito que a importância não é a quantidade de pessoas que frequentam o centro ou que assiste a página. Se conseguir tocar um coraçãozinho, se a gente conseguir fazer com que uma pessoa se sinta amada ou tocada pela doutrina, nós já fizemos mais do que a encarnação poderia ter feito na encarnação, na verdade. Então, assim, antes da gente começar a falar sobre esse tema tão complicado, né, e eu vou repetir, né, tem muita gente que é da página, que acompanha a gente, eu já fiz essa palestra em alguns lugares, aqui no Amigo Bem, uma vez só, porque os caras não me convidam. É verdade. Então, eu queria, antes de mais nada, assim, te dar parabéns Obrigada, Ale. pelo peito de encarar, criar um centro, começar uma nova casa, e nós estamos à disposição. O Alexandre, o Amigos do Bem, enfim, todos daqui, você sabe disso, você já percebeu que todo mundo comprou a ideia. Então, conte com a gente. Nós acreditamos muito mesmo, nesse tipo de trabalho. Do trabalho que é
talvez ela não seja grande, não vai ser o SEAC de Bauru, não vai ser o o Obreiros bem em São Carlos, em Araraquara, o Obreiros bem aí, mas se nós conseguimos um coração que tem editado, mudado por conta da doutrina espírita, nós já fizemos mais do que realmente a gente provavelmente se propôs no na nossa programação reencarnatória. Então, primeiro, parabéns mesmo, e obrigado, né, de logo no comecinho ter coragem participando desse tipo de coisa. É difícil, né, Isa? Quando você me falou, eu falo que essa palestra, embora eu tenha feito várias vezes, é diferente, porque a espiritualidade com certeza participa e ajuda, e de repente é para alguém de uma maneira diferente, toca de uma maneira especial. Então, vamos tentar, de novo, eu falo sempre que é uma pretensão muito grande, né? Principalmente no tema, a gente falar de perda de ente querido, né? Eu acho que quando a gente toca esse assunto da doutrina espírita, talvez seja um dos assuntos mais procurados, né? Chegam no desespero profundo através desse tipo de coisa. Então, de novo, eu vou agradecer o, o carinho, a preocupação de ter feito o convite e de acreditar que a gente pode fazer qualquer tipo de coisa. Você viu que eu estou bem acompanhado, né? Ó, eu sempre erro o lado, olha lá. É aí, desse lado. É sempre o contato, né? É. Então, eu já peço para o cara me ajudar e, de novo, obrigado. Vamos conversar um Ale, pouquinho. deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Eu é que agradeço a vocês aí, a você pela palestra, mas a vocês do Amigos do Bem, que sempre deram muita força para esse projeto, né, nosso, que no começo parecia uma loucura, assusta um pouco a ideia, né, e a maioria das pessoas assusta mais a gente do que dá apoio, né. E vocês foram muito amigos e foram muito companheiros nesse sentido, então quero agradecer a Ana, a Madá, a Val, você, todos vocês, a Dani, né, a minha mãe, né, que tá com a gente nesse projeto, então, a minha irmã, então a gente quer agradecer em nome do Grupo Espírita vocês, que são amigos nossos, que nos apoiam tanto, então, muito obrigada mesmo. Você falou essa questão aí, Kelly, quando todo mundo disse que era uma loucura, com tanto centro para trabalhar, não abrir mais um, eu fui conversar com o Bacel, incentivador nosso. Então, acho que são coincidências, né, que não existem, muito felizes. Eu tenho certeza que é um tema delicado, tem muita gente que está assistindo e que está precisando desse acolhimento que a sua palestra vai trazer, tenho certeza. Obrigado, Isa. E não tenho que agradecer. É uma alegria realmente a gente poder mais um lugar, mais um canal para a gente falar. Ó, mas como a gente já conversou, são 8h20, 20h20, ó. Todo mundo fala 20h20, que ganha? Nada, né? Perdemos nada, não vai rolar nada com as 20h20. Mas, então eu tenho até as 9h20. Gente, eu estou brincando, eu vou só até as 10. Isa, obrigado. Obrigado de Imagina. coração. Eu fico muito feliz. Só vou adiantar, já que você falou que o Flávio está aí do lado, Tá, ele tá perguntou escondido aqui. no primeiro dia, não sei quem tocou violão, o segundo tocou piano. E o que você vai tocar? Eu vou tocar a mão na sua cara. Bem Fica, cristão, né, Lê? fica o convite, a próxima vez que a gente se encontrar, eu cumpro a promessa. Não Tá toco, certo. nós vamos tentar falar um pouquinho do que a doutrina nos diz em relação a esse tema tão delicado, tão difícil, e
que é falar sobre perda de ente querido. Então, Isa, obrigado de novo. Não sei se vai dar tempo, gente, no finalzinho da gente, se tiver pergunta ou alguma coisa do tipo, mas nós vamos conversando. Se aparecer alguma coisa importante, Isa, coloca na página e a gente conversar. Tá joia. É uma palestra, eu sempre digo que não é uma palestra, é um assunto muito delicado, né? Que a gente tenta conversar um pouquinho ou falar para tentar fazer com que o coração seja um pouquinho mais aliviado, um pouquinho mais acalentado em relação a isso. Bom, a Isa me deixou sozinho aqui. Gente, boa noite de novo, né? Estou vendo aí muitos amigos conhecidos, o pessoal do Amigos do Bem, Juliana, Valéria, Madalena, o Roberto, enfim, muitos que estão com a gente, acompanhando a transmissão ao vivo, já ouviram ou já viram eu conversando sobre esse tema, essa palestra. E eu sempre digo que cada vez é diferente. A Ana sempre fala isso para mim, cada vez que eu faço essa palestra é de uma forma diferente. A gente não sei se com certeza intuição, mas enfim. Então, quem já ouviu, tente aproveitar o que tiver de diferente e de melhor. Quem não ouviu ainda, tente tirar o melhor proveito. É um assunto difícil, delicado, e a ideia é conversar sobre um tema muito difícil, muito delicado, mesmo dentro da doutrina. Eu sempre digo que falar de perda de alguém, entre aspas, né, que a gente sempre usa quando a gente vai fazer essa palestra, e a gente tem noção clara de que não é perda, mas está lá, perda de entes queridos do Evangelho, né? Então, não dá para a gente fugir muito disso. E para a gente começar, sempre é perda. Para qualquer pessoa que diga, por mais espírita que seja, sempre nós nos sentimos como alguém que perdeu alguém. Quando você perde um filho, uma filha, um amigo, pai, mas já tinha idade, ainda está muito preso à matéria, né? Nós ainda estamos muito enraizados nessa ideia. Nós não conseguimos ainda entender de verdade de que aquilo, por mais que nós entendamos depois que era o necessário para aquele espírito, para aquela realidade, nós ainda sentimos muita falta. Nós ainda preciso ainda do beijo da minha mãe na hora do almoço. Eu preciso. Eu sempre uso esse exemplo. Eu passava todo dia no almoço, depois na casa da minha mãe, e ela estava lá me esperando. Eu já tinha almoçado, e ela sentava no sofá, no outro sofá, dois lugares. Eu sentava no lado de cá, que tinha dois. E uns 3 minutos depois, ela estava dormindo. Dormia comigo falando. Que falta faz. Que falta faz. Mesmo olhar para ela dormindo. Talvez eu desse tudo para estar na casa dela no almoço, sentar, conversar 2 minutos e depois do segundo minuto ela dormir. Então,
começa daí. Nós não estamos, por mais espíritas que sejamos, por mais maturidade espiritual que a gente tenha, nós ainda somos muito ligados à matéria em relação a isso. E para isso, vamos começar assim, eu sempre digo que essa palestra, ela vai... Vamos começar com definição de morte, né? No dicionário. Definição de morte: óbito ou falecimento, cessação completa da vida, da existência. Extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa. Morte de uma espécie. Morte da esperança. Morte de uma planta. Essa é a definição do dicionário. Para nós, espíritas, se você lê essa definição de morte no dicionário, é assustador. Extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa. Se nós acreditarmos nisso, espíritas ou não, a tristeza só vai aumentar. A dificuldade só vai aumentar. Porque, cara, como é que eu imagino que a minha mãe, que eu passava todo dia na hora do almoço, falava oi, para dar um beijo, e ela dormia, depois de 2 minutos de conversa, acabou ali. No dia do enterro, no velório, e ela foi cremada por vontade dela, teria acabado ali. Todo o meu amor, né? Cadê o amor que ela tinha por mim? Me tirou 47 anos. E se eu acreditar nessa definição do dicionário, cessação completa da vida, da existência, extinção, falta de existência, ou ausência definitiva de alguma coisa, não consigo achar racional, o amor acabar tão grande dessa forma, nem dela por mim, nem de mim por ela. Então, desculpe. Aí nós vamos trazer para a doutrina. Olha a diferença que tem. A morte, segundo o Espiritismo, nas palavras de Kardec, é a passagem para o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Um corpo sem espírito não é nada, além de matéria, mas o espírito continua como é, mesmo sem estar ligado a um corpo físico, ou seja, o espírito não morre, deixa o corpo no momento da morte. Olha que fantástico. Aí começa a mudar. Eu começo a olhar de uma forma completamente diferente a morte, ou desencarne, escolham o nome que vocês gostarem. Por quê? Está lá, continua existindo. Vocês concordam comigo que é muito mais racional do que todas as outras crenças que dizem que a morte determina a eternidade desse espírito? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Acabou ali o meu vínculo afetivo, o meu vínculo de amor, acaba naquele momento. Porque, vamos lá, dentro dos padrões normais, eu vou para o inferno. Minha mãe provavelmente para o céu. O amor que ela tinha por mim, imagino que ela viveria num céu extremamente infeliz, sabendo que o Alexandre estava no inferno. Então, não faz sentido, né? Esse paradigma de
de céu e inferno, e principalmente desse amor de quem perde alguém. Como é que você, entre aspas, perde alguém e não vai mais ter, você não tem mais contato, você não tem mais nenhum tipo de vínculo, não tem mais nenhuma relação? E o Richard, todo mundo usa essa frase, todo mundo se apropria dessa frase, e o Richard, no Quem Tem Medo da Morte, fala que o Espiritismo matou a morte. E é exatamente isso. Não existe morte. Para nós espíritas, não existe. Ah, mas espera aí, Alexandre, mas, porra, eu não vejo. Você está falando para mim que você sente falta da sua mãe? De falar bom dia, de falar na hora do almoço, de falar oi, de passar lá assim. Mas eu tenho certeza absoluta, e mais para frente nós vamos falar disso, ela continua existindo. O vínculo de amor não pode acabar. E eu vou discutir uma coisa com vocês agora. Quase todos os espíritas que estão na página, e aí para quem não é espírita, fica a possibilidade de conversa, que a gente sempre escuta. Por que espírita é tão metido que fala desencarnou em vez de morreu? Né? A gente já deve ter ouvido isso várias vezes. São duas coisas tão pequenininhas que diferenciam. O que é morte no dicionário ou na realidade que a gente conhece? Cessação da vida orgânica. Libertação do espírito do encarceramento do corpo somático. Olha que chique. O que é desencarnação? O corpo físico morreu. Então, para quem perguntar para vocês se alguém morreu, morreu. Por quê? Porque o corpo físico acabou, parou de funcionar. O veículo material vai parar uma hora. Essa é a certeza absoluta que nós temos. Vai acabar. A bateria vai parar. Por N motivos, ela vai acabar. Qual que é a diferença de morte e desencarnação? Eu desencarnei. Ah, por que você fala? Nossa, você é metido, né, Alexandre? Você é espírita, fala desencarnou por quê? Porque simplesmente, eu estou falando desencarnou por quê? Porque o meu espírito se libertou do corpo físico. Só essa a diferença. Ah, mas pera um pouquinho, então, Alexandre, agora a coisa mudou um pouquinho. Então, você quer dizer para mim que tudo espírita morre? Sim. Por quê? O corpo físico acaba. Chega num determinado ponto que o meu corpo físico vai parar de funcionar. Por idade, por um acidente, por vários motivos, o meu corpo físico vai parar de funcionar. Essa é a morte do corpo físico. Ah, mas então por que vocês são tão metidos assim que fala de desencarnação? Porque a desencarnação para nós é muito simples. O espírito vai continuar existindo e parou de usar essa matéria que nós estamos usando agora. Esse corpo físico que eu estou usando hoje, eu não vou usar, então eu desencarnei. Morri, morreu. Ah, então quer dizer que então o espírita morre? Morre. Mas triste notícia para vocês. Espírita morre também. É nesse sentido que nós temos que nos preocupar. Ou ter consciência. O que é a morte para o espírita? O corpo físico parou de funcionar. Mas e o desencarne? Por que vocês falam de desencarnação então? Simplesmente porque o meu corpo físico vai perecer, vai acabar, ele vai parar de funcionar, e o meu espírito continua funcionando. Essa é a diferença. Então, quando alguém perguntar, quando alguém falar para a gente, nossa, por que vocês falam desencarne, por que vocês falam morte? E outra coisa, gente, por favor, tenhamos cuidado, o carinho muito grande, de não querer ser mais real do que o rei. Quando alguém pede, entre aspas, alguém, quando alguém devolve um filho, uma mãe, um amigo para a realidade espiritual, essa pessoa está precisando de carinho. Ela não quer saber se desencarnou, se morreu, nada. Ela está precisando de carinho.
Nós somos tão prepotentes que nós achamos que nós temos. Nossa, mas o que eu falo na hora do velório? Não fala nada. Abraça. Chico nos deu essa. Outro dia aqui, o John, domingo retrasado ou passado, o John estava falando para nós, falou: Alexandre, eu pus o livro porque eu presenciei. Uma mãe falar para o Chico que tinha devolvido uma filha, o que o Chico podia falar. Sabe qual foi a atitude do Chico? Abraçou e chorou. Então, não tentamos ser mais realistas do que o rei. O que a pessoa precisa nesse momento é de uma afago, de um carinho. Então, não é hora, não é o momento de tentar definir, dar definições de vocabulário, de termos para ninguém. Quando nós perdemos alguém, de novo, entre aspas, é porque a pessoa está precisando e ela está fragilizada. Então, esse cuidado nós precisamos ter. Estamos cansados de falar sobre isso e tudo mais. As pessoas normalmente adoram dar notícia da desgraça. E mais, quando elas querem dar notícia da desgraça, além de dar notícia da desgraça, elas querem ser a primeira a ir consolar a pessoa que passou por essa situação. E qual é o consolo? O abraço, o beijo, o silêncio. Quantas vezes essas pessoas precisam simplesmente do silêncio? O abraço. Ó, minha mãe partiu no plano hospital faz 1 ano e 3 meses, sinto muitas saudades. Franciele, exatamente isso. Tenta alguém te convencer que não é para sentir saudade. Ninguém vai conseguir. E aí tem um questionamento que a gente sempre faz quando a gente conversa sobre essa palestra, que é assim, ó, como pensar nos entes queridos desencarnados? São 3 itens que eu sempre tento conversar sobre isso. Pensar em momentos felizes. Vocês conhecem alguém que sinta saudade de coisa ruim? 30 segundos para alguém responder. 15 segundos, vai. Porque senão já estou atrasado, nós não vamos conseguir acabar a palestra nem às 9h30. Alguém consegue ter saudade de coisa ruim? Não, nós não temos. Nós temos uma chavinha seletiva que nós saudade, só sentimos falta de coisa boa. Então, esse é o primeiro grande passo. Como pensar nesse ente querido, nessa pessoa que voltou para a realidade espiritual, lembrando das coisas boas, lembrando do que me fez bem, do que fez bem para ele. Por quê? Alexandre, isso é óbvio. Já é normal. Nós normalmente pensamos e lembramos das coisas boas que esse espírito viveu comigo. Alimente isso. Pensar em termos de separação e não perda. Aqui, um pouco mais complicado. Como é que você chega para uma mãe, para um pai, principalmente para uma mãe, se distanciou de um filho, de uma filha, através do encarne, nessa existência, convence ela de que ela tem que entender que isso é uma separação temporária. Alguém tem a receita para
para convencer uma mãe que viu o filho voltar para a realidade espiritual, ou que devolveu o espírito do filho para a realidade espiritual, realmente entende que é uma separação temporária. Difícil. Eu vou ler aqui, ó, eu acho que a Isa colocou: perdi meu filho faz 4 anos, a dor não passa. Só ouço que chegou a hora dele. Acho que deveriam pensar antes de falar em qualquer coisa. Eleni. Eleni, isso é uma crueldade absurda. Quem responde são pessoas que não passaram por essa situação. Graças a Deus, eu não passei por isso ainda. Tomara que não passe. Mas é uma pretensão e é um absurdo eu tentar mensurar o sofrimento de alguém que devolveu um filho para a espiritualidade. Verdade, eu falar para alguém o que ela tem que sentir ou o que ela não deveria sentir em relação a esse tipo de situação. E a última, aproveitando o comentário da Eleni, que é o mais difícil, eu acho que é o mais complicado. Confia em Deus. Aí eu vou usar, deixa eu até voltar, se eu acho aqui. Ó, eu vou. Isso, a Isa colocou. Perdi meu filho há 4 anos e a dor não passa. E quando a gente fala confiando em Deus, só ouço que chega a hora dele, acho que deveriam pensar antes de falar qualquer coisa. Quando a gente fala confiando em Deus, eu, Alexandre, fico imaginando se eu tivesse passado por essa situação espírita, tentando entender a doutrina, usando a razão, alguém me falasse isso e falar, não, confie em Deus, porque era o melhor para esse espírito, era o melhor para ele, era o melhor para você. Eu acho que mesmo com pouco tempo de estudo que eu tenho, eu seria difícil entender ou acreditar que esse é o melhor. Posso dar o meu exemplo. Eu não gosto de usar o exemplo dos outros, mas eu posso dar o meu. A minha mãe, quando desencarnou, óbvio, se vocês me perguntaram, mas então você entendeu perfeitamente, você aceitou? Difícil, difícil. Depois de um tempo, depois de assimilar, era o melhor. Tenho certeza absoluta, mas não era. Então, tenho certeza absoluta que foi o melhor para ela e para todos que estavam à sua volta. A única coisa que nós precisamos ter muito cuidado é de que cada um tem seu tempo para esse entendimento, para essa maturidade, para esse entendimento. Então, eu perdi um filho com 6 meses, 1 ano, 7 anos, 15 anos, 50 anos. Difícil. Mas, quando nós tentamos entender de que, ou conseguimos entender, vamos melhorar, de que isso é o melhor para esse espírito, para essa realidade, para aquele momento, fica mais fácil. A saudade não vai mudar, de forma alguma. De forma alguma vai mudar. A falta que faz a minha mãe, a falta que faz o filho, ele está falando que a mãe dela passou por vários problemas, a saudade não muda. A saudade é um fato. Eu não tenho mais
o corpo físico para abraçar, para falar oi, para ir lá escutar ela reclamar, para vê-la dormindo no sofá. Mas quando eu tenho noção clara de que era o melhor pro espírito da Regina, fica mais fácil. Quando eu acredito que o pai providenciou e está sobre a tutela dele o melhor para essa filha dele, que não é minha mãe, foi minha mãe agora, mas que é um espírito criado por ele, mais um filho dele, e de que ele está cuidando, que ele está se preocupando, que seja melhor, é mais fácil de encarar. Mas vamos lá. A vida em outros planos é uma questão de fé. Eu tenho certeza, nós espíritas, eu sei que sempre tem alguns não espíritas que participam das transmissões, eu saber que a realidade espiritual em outro plano continua existindo é uma questão de fé. Vai, ó, tô vendo, Madalena, Andréia, Valéria, vai, 15 segundos para responder. Franciele, vou dar 15 segundos, gente. Aí a Issa falou que dá uma bala de tutti-frutti para quem responder. A vida em outro plano é uma questão de fé. Eu ter certeza dessa realidade espiritual, de que ela vai continuar existindo, é simplesmente uma questão de fé. E aí? Isa, estou vendo você digitando aí. Chance, você também ganha uma bala, que você que vai pagar mesmo. Claro que é uma questão de fé, gente. Claro que eu preciso ter. A Valéria está falando, eu tenho certeza. Essa, mas essa certeza, ou essa questão de fé, de separação temporária, na certeza nos reencontraremos, a não de merecimento, é fé que faz acreditar. Gente, eu preciso ter certeza absoluta. Quando eu falo de fé, e aqui daria 1 hora e meia de conversa, essa fé é a fé racional. Nós acabamos de falar agora há pouquinho. O que me dá essa fé? O que ela me proporciona? Certeza de que ela está viva. Tá, mas porque alguém te falou? Ou porque você acredita de fato? Ou porque você acredita na carta que você recebeu? Ou você leu a psicografia, não sei de quem? Gente, eu acredito porque é o racional. O pai não teria me criado, não teria criado um vínculo de amor entre pai e filho, e a informação que nós temos da espiritualidade, o maior amor que nós conhecemos ainda encarnados, ou na realidade de prova e expiação, de filho, mãe para filho, filho para mãe, filho para pai, é o amor materno. Se isso for interrompido no desencarne de um dos dois, é pouco demais. É muito pouco. Para uma mãe achar que acabou no desencarne, tem uma filha de 5 anos de idade que desencarnou. Vamos usar o exemplo da Clara Diniz, perdeu um filho com 3, depois uma com 23. Eu achar que o meu vínculo de amor acabou com aquele filho de 3 anos e o outro acabou com os 23, é pouco, é pouco, é pouco. Para o amor que a gente entende,
que a espiritualidade nos diz o tempo inteiro. Nós viemos, voltamos e reencarnamos para aprender a amar. Quando nós aprendemos a amar, eu devolvo um filho ou uma filha, ou uma mãe ou um pai, um irmão. Durante esse período tão curtinho, não acredito, a razão me deixa acreditar que esse amor tão sublime, que é o que o Cristo veio nos mostrar e que o Pai tem por nós, acabaria naquele momento. Não consigo. Essa é a fé raciocinada. Não consigo acreditar que a minha relação de amor termine com o desencarne, termine no caixão, termine no túmulo. Não é possível. Por quê? Pô, nós viemos para amar. Nós viemos para aprender a amar. E aí, eu aprendi a amar, eu amo. E aí, se eu acreditar que rompe esse vínculo de amor no desencarne ou na morte, para quem quiser ouvir, não é possível. Não é possível. Então, é essa a fé. É essa a tal da fé raciocinada. Por quê? O racional é isso não se acabar. Não vai virar purpurina, né? Embora tenha algum São Paulino aí. A purpurina vai desaparecer. Alguém falou, eu vi alguém comentando, esse vínculo não acaba nunca, o elo de amor é eterno. Exatamente. O meu vínculo de amor não pode acabar de uma hora para outra. Ele não pode acabar com o desencarne. Essa é a tal da fé raciocinada. Quando nós falamos em fé raciocinada, é nesse sentido. Nós não podemos acreditar que é bordão. Eu sempre digo isso. Não nos preocupemos com a história de bordões e sem entender. A doutrina nos cobra o entendimento. A doutrina nos cobra o questionamento. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Como que acaba? Não, não acaba. Mas eu preciso entender por que não acaba. Então, nesse sentido. Então, a fé é importante? Claro, claro. Mas essa fé é raciocinada de verdade. De eu ter certeza absoluta de que minha mãe está viva. Mas, pera, você acabou de falar que ela desencarnou faz 3 anos. Está viva. Muito mais viva do que eu encarnado. Por quê? Porque eu tenho amplitude da realidade espiritual. Essa é a grande diferença. Olha a diferença que tem de eu me lastimar ou me colocar como vítima, porque, entre aspas, eu perdi alguém, e eu olhar para alguém e falar assim, nossa, ela está melhor que eu. Mas não é o melhor que eu, que nem a gente fala lá no velório, né? Ah, parou de sofrer. Mesmo a desgraça, né? Mesmo o cara que era ruim, que nem o cão, nós vamos lá no velório e falamos assim, nossa, que bom, né? Parou de sofrer. Mal sabe, né? Que ele continua sendo o mesmo espírito. E vai ter que pagar, resgatar, e ninguém gosta, do doutrina espírita, ninguém gosta de falar pagar, mas é pagar, vai ter que resgatar, vai ter que entender. É o mesmo espírito, gente. É o mesmo ser. É a mesma essência. Ele não mudou. A hora que enterraram e jogaram debaixo do caixão, lá na barra da terra, ou cremaram, é o mesmo espírito. É a mesma coisa. Exatamente a mesma conduta moral. Só isso que mudou. Desencarnou e a batata assa, porque na realidade espiritual eu não consigo mais fingir o que eu finjo aqui encarnado. A fé na continuidade da vida faz as pessoas sofrerem menos. Tem um monte de gente aí, espírita e tal. Certeza do reencarne, da continuidade da minha mãe no mundo espiritual. Recebi uma carta. A Isa estava falando agora, o Bacelli tem um trabalho fantástico. O Orlando. Eu tenho certeza que eles estão vivos
Isso me faz sofrer menos? Recebi 2 cartas da minha mãe. Sério. Sabe quanto que diminuiu a minha saudade da minha mãe? Nada. Absolutamente nada. Me deu uma tranquilidade, me deu um alento, me deu uma força muito grande saber que ela está viva e comprovar tudo aquilo que eu estudo e que eu questiono, que eu questionei minha vida inteira. Mas a saudade não mudou. Sinto saudade dela todo dia. Falei para vocês agora, puta, como eu adoraria, não pode falar, né? Puta, mas eu falei, como eu adoraria passar na hora do almoço, na casa dela, conversar com ela 2 minutos e ela dormir. E eu ficar mais 45 minutos. A saudade diminuiu? Em absoluto. Não diminuiu. Mas saber que ela continua a existência, que era necessário para ela, que foi o melhor que aconteceu, que ela não sofreu, talvez, as vicissitudes, as dificuldades que ela teria que viver ou que poderia ter vivido, muito mais calma do que para algumas outras religiões, outras crenças, de ficar na dúvida se ela está no céu e no inferno. Normalmente, eu vou falar por mim, normalmente, os filhos, os pais, quem quer que seja, sempre acha que o filho, que a filha, não, mas o marido, a esposa, a mãe, o pai, foram para o céu. Sempre tende a pensar nisso. De verdade, o racional nos diz isso? Será que a minha mãe foi tão perfeita durante os anos que ela existiu, matéria, encarnada nessa existência, levaria para o céu? Não sei. Provavelmente não. Eu tenho certeza que dentro dos padrões, estou no inferno, fácil. Que, aliás, eu brinco sempre que é uma vantagem, né? Porque se eu for para o céu, vou ter que fazer um monte de amigo novo. Porque nenhum dos meus amigos vão estar no céu. O Flávio está respondendo aí, esse é um que eu vou encontrar no inferno e não no céu. É essa a realidade, gente. Isso não tem nada a ver. O Edmilson também, ó, tem uns par de amigos que eu vou encontrar só lá no inferno. Se for o padrão das outras religiões, e provavelmente as mães, os pais, os filhos também. É que quando acontece muito próximo a gente sempre olha com outro olhar. O racional, nada, está trabalhando, está aprimorando, era o que precisava para ela naquele momento. Voltando, a fé na continuidade da vida faz as pessoas sofrerem menos? Claro que não, nós acabamos de discutir, mas a fé nos ajuda a sofrer essa ausência com coragem e resignação. Quando eu falo que não tenho mais a possibilidade desse meu ente querido próximo comigo, eu encaro de que forma? Com resignação? Sinto saudade? Claro que sinto. Sinto falta? Claro que sinto. Continuo amando? Claro que continuo amando. Mas entendi, tento entender, embora seja difícil para a gente, porque nós estamos extremamente enraizados na matéria, entender, difícil, muito difícil, muito. Quando eu consigo assimilar o que a doutrina nos diz,
que a doutrina nos ensina ou nos oferece, claro que eu olho para minha mãe, que eu olho para o espírito da dona Regina de uma forma diferente. Para quem esteve com a gente, 2 semanas atrás, no Dia das Mães, eu fiz a palestra na página do Verdade e Luz. Eu me senti um banana a hora que eu terminei, porque eu sinto saudade. Eu me emocionei porque eu queria ela perto. No Dia das Mães, mesmo na pandemia, com essa história, eu queria ter ido beijar, queria ter levado a flor, queria ter falado que eu amo na cara dela. Falo todo dia e tenho certeza da continuidade da vida. Continuo falando. Ah, se eu pudesse falar para ela, te amo, todo dia antes dela dormir, no sonho, quando ela estava conversando comigo, falaria todo dia. Se eu soubesse que ela ia desencarnar, voltaria e falaria todo santo dia, antes dela dormir, te amo. Não deu tempo, continuo falando. Porque eu sei que ela está ouvindo. Essa é a grande diferença. Os vínculos de amor não cessam com o desencarne. Acabam. Essa é a grande diferença da doutrina espírita. O que a doutrina pode nos oferecer de grande diferença em relação às outras crenças. Aliás, provavelmente, mais viva do que nós. Uma liberdade de consciência muito maior do que a gente. E aqui nós vamos entrar num assunto que todas as vezes, graças a Deus, que eu fiz essa palestra, e eu sempre comento isso com alguns amigos, comento isso com a Ana, com os meus filhos. Nossas lágrimas podem prejudicar os que partiram em 15 segundos, vai. Eu estou escutando a Isa digitar, então ela vai vir com algum comentário. Tem 15 para responder. Nossas lágrimas podem prejudicar os que partiram. Essa parte, gente, esse momento, já fiz essa palestra em vários lugares, até comentei com a Isa, falei, nossa, vou fazer essa palestra de novo. Muitos amigos, ao Edmilson, a Elaine, a Ana, o próprio Flávio, a Valéria, já ouviram essa palestra. E esse, para mim, é o momento mais importante que tem na palestra, porque dentro da doutrina espírita, incrível que pareça, para alguns que se dizem espíritas, se dizem estudiosos da doutrina, eu já ouvi, para de chorar, porque você está fazendo mal para o seu filho. Para de chorar, porque você está fazendo mal para sua mãe. O Jackson já respondeu para mim, Jackson, obrigado, porque você já resolveu o problema da palestra. Alguém que está assistindo com a gente conhece alguém ou conhece alguma situação de amor, mas eu estou falando de amor, né? Estou falando de paixão, estou falando de ciúme, que esse amor fez mal para alguém. Eu não conheço. O amor não tem como fazer mal. O amor não faz mal. Faz mal são as outras coisas que a gente traz junto com o que a gente diz ser amor. Ciúme, posse, um monte de outras coisas. Mas amor de verdade não faz mal para ninguém. Dona Conceição estava ao vivo.
já falei para ela que eu já não vou mais chamar ela de Conceição, de Dona Conceição, porque virou uma amiga muito querida. Mas a Conceição sempre fala isso, não, mas já me falaram que eu choro e faço mal quando eu choro de saudade. E quem foi? Quem voltou para a realidade espiritual? Vocês acham que sente saudade? E não tem mais o amigo do bar, agora não podemos nem ir bar, né, porque está na pandemia, mas o amigo do bar, o da escola, da faculdade, a amiga de infância, amiga de escola, o amigo de escola, o paquera. Não sente saudade disso. Não sente saudade da mãe, do pai, do filho, do amigo, da casa, do carro. Claro, numa dificuldade muito maior. Eu estou na realidade espiritual e não consigo mais pegar nada, não palpo mais. Agora, quando eu vou fazer a minha oração à noite, oração à noite, choro de saudade, de falta, o que eu estou transmitindo para esse ente que foi devolvido? Amor. Amor. Eu estou falando para ele, falei isso para a Conceição, não sei se ela está ao vivo agora ainda, mas eu falei para ela outro dia, mas Alexandre, como é que eu faço oração? Não faz oração. Muda o nome, chama de conversa, chama de bate-papo. Conversa com ela, ela está ouvindo, fala que você está com saudade, mas que você entendeu que o filho dela, de 8 anos de idade, está vivendo e eu vou fazer o máximo possível para que ele viva. O que eu estou mandando para ela? O que eu estou fazendo para ela? Estou falando para ela, ó, eu sei que faz falta, aqui também está difícil, mas nós vamos continuar. Seu filho está comigo e eu vou criar o seu filho e ele vai ser o cara. Vai continuar sentindo sua falta, porque você era uma mãe muito boa, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Ele vai sentir falta, ele vai sentir falta, mas está fazendo o melhor possível. Isso chega até o coração dela? Isso chega até o espírito? Claro que chega. Claro que chega. Senão, nós estamos aqui falando bobagem. Nós estamos perdendo tempo. Essa é a preocupação. Esse é o cuidado. Então, a lágrima de saudade não faz mal para ninguém, gente. Pelo amor de Deus. É um crime, é um desrespeito você chegar para uma mãe, para um pai, para um filho, e falar: para de chorar, porque você está fazendo mal para o seu filho que desencarnou. Vai fazer mal se você blasfemar, vai fazer mal se você xingar, se ficar de mal de Deus, se achar que foi uma injustiça. Amor. Estou vibrando. Nós não acreditamos, nós espíritas, nós não vivemos divulgando que tudo é energia. O passe é transfusão de energia. É simplesmente transformar o meu amor e ser instrumento para passar energia positiva para alguém e ajudar. Quando eu penso, quando eu faço a minha oração, quando eu choro, quando eu brigo com Deus, o que eu estou passando para esse espírito que foi momentaneamente embora? Ou voltou para a realidade espiritual, que é de verdade a maior parte do tempo onde nós passamos? Estou falando para ele: te amo, não faz muita falta. Queria que você estivesse aqui, mas entendi que era o melhor. Essa é a ajuda verdadeira. Por quê?
Porque eu estou falando para ele, falou, ó, cara, faz falta. Mãe, como eu queria que você estivesse aqui, mas entendi. Vai aí que eu vou daqui. Sua caminhada me ajuda, mas eu vou continuar andando, vou tentar fazer o melhor. Me ajuda, continua me ajudando. Eu sei que você está junto. Sinto falta, sei que você sente saudade de mim, dos meus irmãos, dos seus netos. Tudo bem, nós estamos andando, nós estamos tentando continuar sem a sua presença física, sabendo que você está perto, sabendo que você está junto. O dia que eu fiz a palestra aqui no Verdade e Luz, a Carolina e a Ana se debulharam em lágrimas. A Carolina falou para mim depois que ela estava arrebentada de chorar, porque ela estava percebendo a avó dela perto. Com certeza estava. Com certeza estava. Essa é a maior parte do consolo da doutrina. Estava aí. Ela continua existindo. O amor dela não mudou. Então, na hora da oração. Mas chora de saudade boa. Chora de alguém que queria que ela tivesse aqui pertinho. Aí a hora que você parar, for fazer a oração, lembra que ela está sentindo. Lembra. O amor continua sendo exatamente o mesmo, ou talvez maior. Talvez maior. Que a realidade espiritual abriu o leque. Sensações, de tudo. Então, talvez, para ela ficou muito mais claro o amor que ela tinha. Mas para a filha, para o filho, para o amigo, é a mesma coisa. Os elos de amor não são rompidos com o desencarne. Muito pelo contrário, a maioria deles se fortalece quando eu me coloco à disposição de continuar amando, de continuar dando amor, de continuar querendo receber amor. Acabar. Nós sabemos disso. Eu vou ler o da Eleni. Obrigado. Ouvi de um espírita: não chore e não peça ajuda para seu filho. Ele vai sofrer por querer e não poder te ajudar. Isso é um crime. Isso é desumano. Prepotência que nós espíritas nos adquirimos. Nós tomamos por posse o direito de achar o que o outro está sentindo. Como é que eu falo? Mãe, não sofra. Não sinta saudade do seu filho. Como é que eu falo isso? Quem é você para falar isso para alguém? De atendimento fraterno. Alguém falar, para de chorar porque você está fazendo mal para o seu filho. Quem é você fazendo atendimento fraterno para falar que uma mãe está chorando demais? Que uma mãe tem que parar de chorar de saudade. Quem é você? Quem é você? Aonde está escrito isso? O que nós não devemos, ou devemos evitar, isso a doutrina nos deixa claro, brigar com Deus, que normalmente nós fazemos. Agora, o choro de saudade, o choro porque está me fazendo falta passar todo dia na hora do almoço e ver ela dormindo no sofá, isso ninguém vai tirar. Você posso ir em atendimento fraterno, posso fazer o que quiser, pode vir o Divaldo, Chico Xavier e falar assim, ó, para de chorar.
quando você fizer essa oração, tiver sentir saudade da sua mãe, eu vou olhar para os dois e falar assim, ó, vai para o inferno. Vai para o inferno. Eu quero só porque eu sinto falta. Eu queria passar a mão no cabelo dela, eu queria deitar no sofá, no colo dela. Me revolta? Claro que não. Hoje eu tenho certeza absoluta que ela realmente era o melhor para ela, diante de tudo que a gente sabe. Mas me pedir para não sentir falta? Quem é você? Quem é você para me falar parar de sentir saudade? Aonde você achou isso? Onde você encontrou dentro da doutrina ou qualquer outra situação que me diz que eu não tenho que sentir saudade? Diferente nós tentarmos encarar com resignação e tudo mais. Mas de para eu parar de sentir falta, sinto muito. Você não tem direito. Então não se sinta culpado. Estou vendo vários comentários. Eu me sentia culpado. As pessoas falaram, várias pessoas, dentro da doutrina espírita, por incrível que pareça, falam essa bobagem. Gente, eu já passei demais da conta do horário. Eu vou falar duas coisinhas, ó. Que sentimento predomina na hora da morte? A dúvida para os céticos que são descrentes de tudo. Então, eu tenho uma dúvida. A hora que eu desencarnar, como é que faz? O medo para os culpados. Me encaixo nesse. E a esperança para os homens de bem. Vai lá procurar o que é o homem de bem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que vocês vão entender o que a doutrina nos diz em relação a isso. E está quase acabando, aliás, já passei do horário e vai acabar a bateria do notebook também. Podemos sentir e ver os entes queridos desencarnados? Sentir com certeza. Todas as vezes que eu faço a minha oração, na hora de dormir ou na hora de acordar, cada um tem o seu hábito, o seu costume, essa vibração vai chegar. Veja, depende das faculdades, da mediunidade e assim por diante. E nós temos, dentro da doutrina espírita, um maravilhoso trabalho das consoladoras. Muita gente nos pergunta, muita gente nos questiona quem que tem trabalho que a gente pode indicar, e eu sempre vou indicar quem eu acredito que faça trabalho sério. E nós estamos falando no centro do Dr. Inácio, que é Araraquara, então eu vou indicar o Gustavo Gandolfo, quando voltarem as atividades. A Conceição, eu já prometi para ela que nós vamos com ela lá. Sempre vou indicar o Gu, pela responsabilidade, pelo cuidado no trabalho. Sempre vou indicar o Bacelli, muita gente tem vários questionamentos, vou indicar, recebi 2 cartas da minha mãe, pelas mãos dele, uma credibilidade absurda para mim. E o Orlando, não sei se hoje o Orlando está com a gente, e o Orlando, que também, aliás, os 3, eu tive a grata oportunidade de fazer palestra, enquanto eles faziam o trabalho das cartas. Então, sempre vou indicar esses 3, sérios, vários outros que são fantásticos em relação a isso, não vou entrar nesse mérito, mas sempre vou indicar os 3. Então, gente, essa era a proposta de falar um pouquinho, claro, a gente precisaria de 4, 5 horas para a gente falar sobre esse tema tão delicado e tão difícil. A Isa já está com a gente aí. Eu sempre vou agradecer, Isa. Eu falei para você, mas de novo, a palestra. E eu acho que é um tema dentro da doutrina espírita que precisa ser conversado, que precisa ser esclarecido, porque a gente ouve um monte de bobagem, né? Mesmo dentro da doutrina. Nós ouvimos
em alguns depoimentos, algumas pessoas falando que foi no centro e ouviu isso, já para de chorar porque você está trabalhando no espírito. Então, claro que não dá para fechar a questão, que estou desse tamanho, assim, perto do que a doutrina nos diz em relação a tudo isso. Para quem quiser conhecer sobre esse assunto, a doutrina tem fantástico em relação a isso. A ideia foi só a gente tocar no assunto e fazer com que as pessoas entendam. O grande objetivo dessa palestra é entender de que eles estão mais vivos do que nunca, de que eles estão do nosso lado, de que eles continuam existindo, de que eles continuam trabalhando, de que eles continuam sentindo falta, que eles continuam amando. É esse o objetivo da palestra. Então, de novo, obrigado pela convite, pela oportunidade da gente falar desse tema. Eu demorei tanto, a Ana sabe disso, está com a gente ao vivo, demorei muito para fazer essa palestra, porque eu, pelo menos, né, quando a gente ouve isso de alguns palestrantes, parece balela, né? Mas sempre é para a gente. Quando eu fiz a primeira vez essa palestra, faço até hoje, para mim. É a minha saudade, é a falta da minha mãe, ou a falta de alguns amigos, enfim. É nesse sentido que a gente tenta fazer a palestra. Então, obrigado pela oportunidade. Tomara que as pessoas... Gente, mais uma coisa, quem quiser entrar no meu particular, quiser conversar, eu vi várias pessoas questionando, perguntando, fiquem à disposição. A Ana não fica com ciúme, fica um pouco, mas... Faz parte. Estou à disposição. Claro que o que eu não consigo responder, a gente vai procurar dentro da doutrina ou procurar alguém que possa nos ajudar. Mas é essa a ideia, Isa. Obrigado de coração. Ale, a gente que te agradece muito e eu queria só fazer um comentário aqui. A gente escolheu essa palestra para você fazer. Eu sei que é um tema muito delicado, né? Sempre difícil falar sobre isso. Porque... Os cachorrinhos aqui. Ale, a gente escolheu esse tema porque eu já presenciei, né, na minha família, várias vezes, pessoas que sofreram com o desencarne de entes queridos. Então, a minha avó, quando faleceu, há muitos anos, eu era recém-nascida, minha mãe sofreu muito e ela teve esse tipo de resposta em centros espíritas, o que até afastou ela da doutrina na época, né? Ela não muito e ela acabou se afastando. E não é raro a gente ouvir pessoas dando esse tipo de bronca, até no velório, às vezes, né? O que é muito desagradável e muito triste, porque ao invés de dar o acolhimento, a gente faz a pessoa se sentir culpada por estar sofrendo, né? Que foi o que a gente viu aqui nas mensagens que o pessoal estava enviando para você, né? E a pessoa não tem como deixar de sofrer, né? Porque se ela ama, se ela sente saudade, é o que você falou, né, meu amigo? Então, a gente que agradece, eu acho que essa palestra, mais do que uma palestra, ela é um serviço que você presta à doutrina, esclarecendo essas pessoas que talvez por uma infelicidade, por uma falta de conhecimento de quem falou, acabam se afastando da doutrina por achar que a gente é insensível, que a gente se acha melhor que outras religiões e essas coisas, né? Eu queria também aproveitar, já que a gente falou muito sobre a questão das cartas consoladoras, né, como uma forma de suprir essa saudade em partes, né, saber que está vivo, confirmar, né, algumas coisas que a gente gostaria de ouvir desses entes queridos, né? Na sexta-feira, excepcionalmente, a gente vai ter uma palestra com o Cláudio lá de Uberaba. Então, o pessoal já fica sabendo aí às 8 horas, né, da noite, às 20 horas. E eu queria aproveitar também o espaço para a gente mandar um beijo para a Madá, que hoje é aniversário dela. Verdade. Ela está aí ao vivo. Tá aí, olha lá. Acabou de mandar aqui uma mensagem. Ela está muito metida. Tem gente com ciúme da Madalena, né? Porque rolou-se homenagem para a Madalena na página. Tem gente com ciúme dela lá. Mas ei, meu Deus.
O povo espírita é ciumento demais, hein, Ale? Não, espírita é mais difícil do que os outros. É verdade. Madá, parabéns, viu? Um abraço meu, do Flávio, de todos nós aqui do Grupo Espírita. E a gente também quer deixar um abraço para você, Ale, para o pessoal do Amigos do Bem, agradecer muito pelo que vocês estão fazendo, nos ajudando aqui. Um abraço, um beijo. A gente tem vocês como irmãos. Isa, nós que agradecemos demais. Só lembrando que amanhã nós temos a Sandra estava ao vivo, amanhã nós temos palestra com a Sandra Fiore, Olha, é verdade. no Amigos do Bem, amanhã às 8. Isa, obrigado de novo. Vamos participar lá. Não tem o que agradecer, não. A gente vai tentando fazer o que a gente acredita que seja legal. Então, o que você precisar, nós estamos. Beijo para vocês. Fala para o Flávio parar de falar aí no lado. Até a próxima. Até, Ale. Um beijão, viu? Beijo, Ana.